Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Professor Givago. No vídeo de hoje, vamos explorar o funcionamento do conversor analógico digital e entender a sua importância na eletrônica. E para ilustrar o seu uso na prática, faremos um exemplo utilizando o joystick já presente na placa BitDog Lab. Um joystick, por sua vez, é um dispositivo que gera sinais analógicos que precisam ser convertidos para valores digitais, para serem interpretados pelo microcontrolador. Então, vamos entender o conceito por trás do conversor analógico digital e mostrar como ele pode ser utilizado em projetos. Então, fique ligado e acompanhe o passo a passo aqui no vídeo. O conversor analógico digital transforma um sinal analógico contínuo em um valor digital discreto. Desta forma, permite que microcontroladores e sistemas digitais interpretem informações do mundo real, tais como variação de temperatura, pressão, densidade, velocidade, dentre outros. Um exemplo de uso de um conversor analógico digital seria a leitura de um sensor de temperatura. Esse sensor iria gerar uma tensão analógica que seria proporcional à temperatura obtida dentro de uma caldeira, por exemplo. E esses valores obtidos de tensão seriam convertidos pelo conversor ADC para valores digitais, e com base nisso seria calculado o valor da temperatura em graus Celsius. E com o valor da temperatura em graus Celsius, poderemos utilizar o valor desta temperatura para fazer exibição em um display ou para acionar sistemas de controle, como por exemplo um ventilador ou até mesmo um alarme. Agora vamos entender o processo de amostragem, que é a primeira etapa da conversão analógica digital, que consiste em capturar valores do sinal analógico em intervalos de tempo regulares. E conforme podemos observar, o sinal analógico ele vai ser um sinal contínuo. E o conversor analógico digital precisa fazer essa medição em instantes específicos para posteriormente fazer a conversão para um valor digital. A frequência com que essas amostras são coletadas é chamada de taxa de amostragem e está diretamente relacionada à qualidade da conversão. Conforme podemos observar nas setas, nós vamos ter aqui uma perda muito grande, porque a gente não vai conseguir fazer a mensuração da temperatura nesses pontos. E uma das formas de contornar esse problema é aumentar a taxa de amostragem. E conforme podemos observar agora nesta animação, a taxa de amostragem ela foi duplicada. Com isso, nós vamos conseguir obter mais valores lidos da temperatura. Desta forma, conseguimos fazer uma leitura com maior precisão do sinal original. Agora vamos entender o que é quantização, que é a segunda etapa do processo de conversão analógica digital. Então, temos mais uma vez aqui o sinal analógico, e na etapa de amostragem, nós fazemos aqui a leitura em intervalos regulares. E na quantização, precisamos converter esses valores analógicos para valores discretos. Isso é feito por meio de arredondamentos. Então, aqui ao lado, nós vamos ter níveis de quantização que foram definidos e precisamos fazer essa aproximação. Então, a gente consegue perceber que nesse segundo nível nós vamos ter aqui diversos valores que vão ser aproximados para ele. E com isso nós vamos obter para todos esses pontos esse valor aqui aproximado para esse nível de quantização. E conforme podemos observar, no processo de quantização nós vamos ter aqui uma perda de informação devido a esses arredondamentos. E para diminuir a perda, é necessário aumentar a quantidade de níveis. Perceba agora nesse outro gráfico que nós vamos ter aqui mais níveis de quantização. Com isso, nós vamos ter aqui uma maior fidelidade aos valores obtidos. E para melhorarmos o resultado, basta aumentarmos a taxa de amostragem e, ao mesmo tempo, aumentarmos os níveis de quantização.
Então, conforme nós podemos observar agora na animação, vamos ter valores obtidos que vão representar ou se aproximar do sinal analógico original. Uma vez entendido as etapas de amostragem e quantização, vamos entender o funcionamento do conversor analógico digital do Raspberry Pi Pico W. No Raspberry Pi Pico W, vamos ter o microcontrolador 2040. Ele vai ter a seguinte taxa de amostragem, de 500 kSPS, que significa que 500.000 amostras vão ser lidas a cada segundo. E o RP2040 vai ter uma resolução de 12 bits, isto é, 2 elevado a 12 vai dar um total de 4.096 níveis de quantização. E isso significa dizer que cada uma das amostras lidas podem ser aproximadas para cada um desses 4.096 níveis. Agora vamos compreender quais pinos podemos utilizar na placa Pi Pico W. Os pinos que nós podemos utilizar para fazer a conversão analógica digital serão os pinos 26, 27, 28 e 29. Salienta-se que o pino 29 ele vai ser de uso interno, porque ele vai estar interligado diretamente ao sensor de temperatura. E para cada um desses pinos, nós vamos ter um canal específico. Por exemplo, o pino 26 ele vai estar associado ao canal 0, o pino 27 ao canal 1, o pino 28 ao canal 2 e o pino 29 ao canal 3. Além disso, vamos ter os pinos de referência positiva e negativa, que vão ser o ADC_VREF e o AGND. Agora vamos entender o funcionamento de um joystick. Um joystick vai possuir alimentação de 3.3 volts. Além disso, o joystick ele vai possuir dois potenciômetros. Esses potenciômetros eles servem para variar a tensão. E essa variação vai ser de aproximadamente de 0 até 3.3 volts. Quando um joystick está em repouso, isto é, quando o seu botão está no centro, significa que os potenciômetros estão em seus valores intermediários. Isto é, se um potenciômetro varia de 0 até 33 a voltagem, significa que, se pegarmos esse valor e dividir por 2, vamos ter uma voltagem de 1,65. Isto é, os potenciômetros vão estar nesses valores aproximadamente. E se movimentarmos o joystick para cima, significa que vamos variar de 1,65 volts até 3,3 volts. E se baixarmos, vamos variar de 1,65 até 0 volts. O mesmo vai acontecer se movimentarmos o joystick para a direita ou para a esquerda, isto é, vamos variar de 0 até 3,3 volts, só que nesse caso vai ser em relação ao outro potenciômetro. E na placa BitDog Lab, conforme podemos observar na imagem ao lado, vamos ter as seguintes indicações, que são VRX, que vai estar ligado ao pino 26 e interconectada ao canal 0 do conversor analógico digital. No caso do VRX, ele vai retornar valores de 0 até 3.3 e esses valores vão representar o eixo X. Da mesma forma, vamos ter o VRY para o eixo Y. Vamos ter também o SW, que corresponde ao botão do joystick. No caso do botão, ele vai estar interconectado ao pino 22. E vamos ter também o VCC e o GND, que são utilizados para a alimentação do joystick. Agora vamos entender o processo de conversão analógica digital que vai acontecer no joystick. Conforme foi mencionado, o joystick vai possuir potenciômetros que vão variar tensões de 0 até 3.3 volts. E vamos precisar fazer a conversão dessa escala para níveis de quantização, que vão de 0 até 4.095. E para isso, vamos utilizar o seguinte fator de conversão. Então, se pegarmos 3.3 volts e dividirmos
pela quantidade de níveis de quantização, vamos ter esse valor aqui de aproximadamente 0,0008. Isso significa que a cada 0,0008 volts, vamos aumentar o nível de quantização. E se pegarmos a quantidade de níveis de quantização, que é 4.096, e dividir por 2, vamos ter aqui o valor de 2.048. Então, esse aqui seria o valor médio, né, dos níveis de quantização. Se pegarmos esse valor e multiplicar pelo fator de conversão, vamos ter aqui o valor de 1,65 volts, que corresponde justamente ao valor intermediário da voltagem, que é 1,65. E, posteriormente, no exemplo prático, vamos fazer essas aferições, isto é, essas verificações utilizando um multímetro. E agora vamos para o exemplo prático. Aqui no VS Code, vou estar aqui mostrando o projeto de exemplo que vai fazer a utilização do conversor analógico digital do RP2040. Para isso, precisamos fazer a utilização da biblioteca ADC, que é justamente a biblioteca que contém as funcionalidades do conversor analógico digital. Aqui embaixo, conforme podemos observar, temos aqui a definição das variáveis VRX e VRY, que é justamente os pinos que são utilizados pela placa BitDogLab. No caso, o eixo X é o pino 26 e o eixo Y é o pino 27. Aqui na linha 8, temos a configuração do canal 0 e na linha 9 a configuração do canal 1 do conversor analógico digital. E aqui na linha 10, temos a configuração do pino que é utilizado pelo botão, que no caso é o pino 22. Descendo um pouco mais aqui no código, temos essa função que vai basicamente fazer a configuração do joystick. Na linha 16, fazemos a utilização da função ADC_init, que vai inicializar o módulo conversor digital. Configuramos aqui na linha 17 e na linha 18 os pinos 26 e 27 como sendo pinos de entrada. E o mesmo fazemos aqui para o pino do botão. No caso aqui, o pino do botão também vai ser configurado como entrada na linha 22. Na linha 23, vamos fazer aqui a configuração do botão como sendo pull-up, isto é, ele vai ficar no nível lógico alto, conforme nós vamos observar mais à frente. Descendo um pouco mais no código, temos essa função para fazer a leitura dos eixos X e Y do joystick. Basicamente, fazemos a seleção do canal, utilizando o ADC_select_input. Então, aqui utilizamos o canal 0 e aqui utilizamos o canal 1. No caso, o canal 0 vai ser utilizado pelo eixo X e a leitura é feita pela função ADC_read. E o mesmo vai acontecer para o eixo Y, só que com relação ao canal 1. Descendo um pouquinho mais, na linha 56, fazemos aqui a chamada da função, que vai ler os valores de x e de y, e em seguida eu faço a exibição no console. E o mesmo vai acontecer para o botão. Agora vamos ver a execução do código na placa. Então vamos aqui iniciar o monitoramento aqui no monitor serial. Então conseguimos aqui observar os seguintes valores para o eixo X, aproximadamente 2017. Com relação ao eixo Y, temos o valor aproximado aí de 2029 e o botão está com valor 1. Conforme foi mencionado, o botão ele foi configurado com nível lógico alto. Então, se a gente pressionar o botão, perceba que o valor vai para 0. Com relação ao eixo X, ele vai ficar na vertical. Então, se eu subir o analógico, perceba que os valores do eixo X vão aumentar. E se eu baixar, vão diminuir. Então, perceba que a gente não atinge aqueles limites. Isso acontece porque o potenciômetro ele vai ter uma margem. Ele não vai variar necessariamente de 0 até 3,3 volts. Perceba agora o eixo Y. Se eu movimentar ele para a direita, a gente vai aumentar.
E se a gente movimentar para a esquerda, o valor em relação ao eixo y vai diminuir. Agora vamos fazer alguns testes utilizando o multímetro. Perceba que o multímetro está aqui na escala de tensão, no caso tensão contínua, e vamos fazer aqui a medição da voltagem que está chegando no joystick. Vamos ter aqui um valor que vai estar variando, né, de 3,28 a 3,29, que é um valor bem próximo àquele valor de 3,3 volts. Além disso, vamos testar aqui os valores em relação ao eixo X. Então, perceba que o valor aqui está 1,61. Vou tentar aqui aumentar esse valor. Então, perceba que vai para próximo de 3,3 e se eu descer, vai para zero. Perceba que o valor está dando 1,61. Então, é um valor bem próximo daquele valor de 1,65. E se a gente observar aqui na saída do monitor serial, a saída está variando, né, de 2018, 2017, 2019, que representa justamente o nível de quantização que está sendo obtido. E se pegarmos esse valor de 2018, por exemplo, e multiplicarmos pelo fator que nós mostramos anteriormente no slide, vamos ter aqui o valor de 1,62, que é justamente aqui, basicamente, o valor que nós estamos obtendo aqui na placa. 161 com relação ao eixo X e 162 com relação aqui ao eixo Y. E para finalizar, eu destaco que eu vou colocar na descrição do vídeo um link contendo o código utilizado neste vídeo. Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.